Opa! Então vamos conversar com o meu querido, grande companheiro de trabalho, Roberto Badaró. Alô, Badaró, bom dia, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Mário. Tudo bem? Mais um dia de E aí, o trabalho que aí temos nessa luta hoje, contra o meu coronavírus. amigo Badaró? Olha, hoje, Mário, eu acho que eu preciso me voltar mais para a população, para as pessoas que primeiro foram acometidas, né? Já, graças a Deus, saíram do quadro da pneumonia, já estão bem, já retornaram às suas casas, já estão na sua atividade cotidiana, mas começa agora a ter uma aflição imensa. Eu estou recebendo inúmeros telefonemas por dia, as pessoas me perguntando: doutor, eu tive a doença, será que eu posso ter de novo? Essa é uma pergunta constante. A outra: doutor, eu tive contato com a pessoa, eu não estou sentindo nada. Eu devo fazer o teste? Não devo fazer o teste? Então, isso está criando, Mário, uma insegurança nas pessoas e um temor imenso, porque começam a veicular aquelas cientistas de trás do computador que não vê doente, que não sabe como a doença se comporta e começa a fazer anúncios de coisas que não têm uma documentação clara. A primeira delas é a questão da reinfecção. Não está realmente comprovado que haja reinfecção. Seria uma surpresa muito grande que um vírus, que em geral eles deixam uma imunidade duradoura, a não ser que esse vírus tenha uma modificação genética, como o vírus do H1N1, e que a pessoa não tenha realmente desenvolvido essa imunidade. Então, nós não estamos ainda nesse momento para dizer que as pessoas vão ter reinfecção. Outra é a questão da pessoa vem aqui, às vezes já teve a doença e fica frustrada, diz: doutor, eu tive a doença, mas ainda não tenho anticorpo. Quer dizer, então eu não estou protegido. Imunidade não é restrita à questão da chamada imunidade humoral, ou seja, o desenvolvimento de anticorpos específico contra aquele agente infeccioso, contra aquele vírus. Ela tem uma imunidade celular, que é uma imunidade muito mais efetiva, e que muitas vezes a produção de anticorpos pelos chamados linfócitos B, ela é inexpressiva, ela só aparece quando o indivíduo tem o booster, ou seja, ele tem contato de novo com o vírus, então esses anticorpos, eles vêm a circular e as pessoas não apresentam sintomas. Então, dizer que quem já teve a doença não tem contato com o vírus, não, ele pode ter contato. Agora, a chance dele desenvolver doença, ela é, para não dizer zero, ela é quase que impossível, porque o seu sistema imunológico, se o indivíduo é um indivíduo que não tem outras comorbidades, não tem uma deficiência imunológica, ele vai responder bem. Então, a primeira pergunta é essa: não acreditar nessa ciência de computador que fica analisando um dado ali, outro aqui, e diz: não pega. Eu não tive nenhum caso de reinfecção. Nenhum paciente. Já estou há 4 meses vendo doente, ninguém voltou aqui dos doentes, e olha que eu já vi mais de 400 doentes, Mário. Nenhum voltou aqui dizendo: voltei de novo. Então, a primeira coisa é observar isso. A segunda coisa eu tive contato com uma pessoa, mas eu não estou sentindo nada, eu devo fazer o teste? Não devo fazer o teste? Essa é uma outra questão bastante séria e prática. Olha, eu não vejo necessidade de uma pessoa que realmente não tem sintoma nenhum fazer o teste. Por quê? Porque esses testes também têm a sua margem de segurança. Né? Todo teste ele tem um valor preditivo positivo e um valor preditivo negativo. Então, qual é a chance de um teste de uma pessoa que está assintomática, que não tem nada, que diz que é positivo, ele ser verdadeiro? Então, isso é uma coisa bastante relevante. Então, esses testes não têm um valor preditivo de 100%, nenhum deles.
nem tem um valor preditivo negativo de 100%. Então, se a pessoa está assintomática, não tem dados epidemiológicos, não tem dados clínicos, ela necessariamente não precisa fazer o teste. Ela fica em casa e pode até fazer o que se está falando muito aí, que é a infecção assintomática, que 80% das pessoas podem fazer, e no corona tem sido isso. Muitas vezes ela faz uma infecção assintomática, mas a resposta imunológica dela é uma resposta discreta, ele não faz o anticorpo. Aí você fica sem saber. A única maneira que nós teríamos de saber isso é se a gente fosse fazer isolamento viral. O PCR é uma maneira de demonstração do RNA viral, mas não necessariamente ele é 100% confiável. Então, é preciso ter cuidado para que um resultado, em vez de gerar tranquilidade, ele gere desespero, faz com que as pessoas fiquem desesperadas querendo receber um tratamento, que nós não temos um tratamento específico que ainda faz com que a pessoa elimine o vírus. Nós temos um tratamento de sustentação, um tratamento em que você tenta mitigar a evolução da doença. Isso sim a gente tem. Eu tenho atendido, os pacientes vêm e relatam alguma sintomatologia, nós aí fazemos isso. Algumas pessoas de contato muito próximo, o marido teve, a esposa dá positivo, é prudente que você, porque aí tem uma epidemiologia muito forte. Mas eu vejo pessoas que dizem, não, eu não saio de casa, eu só recebo o delivery de comida e aí peguei. Essa é uma questão que a gente tem que raciocinar um pouco. Há uma tentativa de descrição de uma forma digestiva do coronavírus, em que se inicia com diarreia, se inicia com mal-estar, vômitos, e que muitas vezes a pessoa aí completa com os outros sintomas. Essa é uma coisa interessante que está sendo investigada, se realmente pode haver a contaminação por via oral e a infecção por via intestinal, o vírus penetrar via intestinal. Isso é um estudo muito interessante, eu tenho acompanhado isso de perto, porque é uma nova modalidade da expressão da doença que a gente tem que entender. Eu ainda não entendi completamente isso, mas é verdade. Alguns pacientes chegam aqui no consultório dizendo, doutor, eu tive diarreia, fez o PCR nasal, com coleta de secreção nasal, e ele está lá positivo. E esses sintomas de diarreia desaparecem sem precisar de nenhuma intervenção. E ele está com corona. Será que essa é uma variação da síndrome e que a forma de aquisição via oral, via, portanto, alimentar por contaminação é uma coisa importante? Isso precisa ser muito bem esclarecido e estudado. Pode ser uma luz que esteja a gente vendo de que pessoas que estão lá 90 dias no confinamento, não saíram, moram sozinhos ou com duas pessoas e as duas não têm, só têm contato com o delivery, se isso tem importância. A gente precisa ter uma investigação melhor desse fato. Agora, o meu alerta hoje é para que as pessoas não entrem em pânico com essa questão de que a doença pode voltar, eu posso me reinfectar e que eu não posso mais ter minha vida normal com as pessoas dentro da minha casa, tenho que manter todo o isolamento, ficar em quartos separados, porque eu posso me reinfectar. Então, a gente precisa alertar a população que esses relatos pseudocientíficos, na maioria das vezes, dizendo que a reinfecção é um problema grave, quando você vai ver de quem publicou isso, são pessoas que não são médicos ou são indivíduos que estão de trás do computador analisando trabalhos que foram publicados aqui e ali e trazem uma informação que é uma informação que tem que ser de cunho prático, né? A pessoa tem que ser orientada
eu não posso orientar ninguém dizendo, olha, a senhora, cuidado, a senhora até pode pegar de novo. Eu não vou dizer isso aos meus pacientes, porque isso não é verdade. Temos perguntas aí para o doutor Badaró. Vamos lá, menina. Tem perguntas aqui. Gostaria de doutor Badaró falasse sobre as sequelas do coronavírus. Quais são, se já estão estudadas? Olha, esse é um assunto muito importante, uma nova modalidade, vamos dizer, de atenção e uma coisa bem especial vai ter que ocorrer e já está ocorrendo, que são as sequelas pulmonares do paciente que tem a pneumonia severa. Quando você olha uma tomografia computadorizada do tórax de um paciente que teve Covid, eu tenho inúmeros deles internados, ficaram na UTI, realmente sobreviveram, né, pelo cuidado realmente bastante específico e dedicado dos intensivistas, e eles saem com uma tomografia cheia de lesões sequelares, lesões, a gente chama aquelas lesões em anel invertido, mostrando já a fibrose. Esses doentes têm que fazer acompanhamento com o pneumologista para verificar se ele tem ou não uma opção terapêutica que existe. Os pneumologistas usam drogas antifibróticas e começam a fazer uma profilaxia de uma doença pulmonar crônica que pode levar à limitação respiratória do paciente. Isso é verdade, essa é uma coisa que está sendo muito estudada. Eu tenho trabalhado com pneumologistas aqui da cidade. Meus pacientes, quando melhoram, eu digo, olha, vamos ver um pneumologista para lhe acompanhar, porque ele está muito mais abalizado para fazer isso, porque existem cuidados específicos para quem tem essas sequelas. Isso é uma verdade. Aqueles que não tiveram lesão pulmonar, uma lesão pulmonar mínima, a sequela é nenhuma. Eu não vejo sequela. Agora, aqueles que fizeram a pneumonia severa, eles precisam de um acompanhamento de um pneumologista para que ele realmente faça a prevenção de insuficiência crônica respiratória que pode ter um paciente desse. Doutor Badaró, Débora tem uma pergunta, ela quer saber se quem está com Covid pode malhar normal, pegar peso, fazer corrida, circuito, ou se deve fazer repouso. Olha, essa pergunta é autorrespondida, né? A pessoa que está doente, ela requer repouso, porque a energia dela, a capacidade de trabalho está diminuída. Ela não deve. Meus pacientes chegam aqui, às vezes com a doença leve, uma bobagemzinha lá, que você vê um vidro foscozinho na base pulmonar, menos de 10%, mas ele está bem, está andando. Ele diz, eu posso malhar? Eu recomendo que não. É melhor passar a doença, passar essa fase, para que ela vá se submeter a um exercício físico. Não é prudente que uma pessoa que está numa fase aguda da doença vá fazer exercício físico. Ela deve caminhar, pode caminhar, fazer a atividade normal de dentro de casa, mas não exercício físico. Nosso ouvinte pergunta, doutor Badaró, meu marido teve coronavírus há mais de um mês. Eu só tive o coronavírus agora. Eu posso ter pego de outra pessoa e não dele, já que o espaço foi muito grande? Essa é uma possibilidade. Mas tem estudos aí mostrando que, às vezes, a persistência viral no indivíduo que teve o coronavírus, ela demora mais do que o famoso 14 dias, né? 14 dias virou uma coisa, Mário, quase que emblemática. Eu, depois de 14 dias, posso voltar. Isso tem sido muito discutido nos programas de retorno, né, da nova normalidade. Quer dizer, quando é que pode voltar? É com 14 dias? É com 21 dias? Então, a literatura e de quem está acompanhando o doente, seguindo isso, fazendo a sequência de isolamento viral, de PCR, isso está variável. Tem pacientes que levam 21 dias ainda com PCR positivos, tem gente com 30. Então,
A janela que você deve olhar do contato epidemiológico, ela não é uma janela somente de 14 dias, mas de 3 semanas. Eu tenho pacientes aqui assim mesmo. Essa pessoa que falou está falando com convicção. Eu tenho um paciente que eles dois dentro de casa, o marido teve, aí a mulher vai, testa, dá negativo, eles continuam no convívio junto, ele passa as 3 semanas dele e depois ela começa com um sintoma. Muito provavelmente esse paciente persistiu com o vírus ativo por um período mais de tempo. Então, a gente ainda não tem uma resposta. O que eu tenho me baseado para orientar meus pacientes é se ele desenvolve anticorpo. Quando meus pacientes desenvolvem anticorpo, todos eles que eu testei, o anticorpo e o PCR é negativo. Então, é mais seguro isso, mas pode ser que a senhora tenha pego com ele mesmo. Sérgio diz, bom dia, meu filho de 8 anos testou positivo sem sair de casa. Eu e minha esposa fizemos o teste, deu negativo. Por muita insistência, exigiu o teste de Covid porque foi diagnosticado na garganta. E aí? Olha, aí é difícil, né? Ele deve ter tido, se esse teste é um teste verdadeiro positivo, é a questão, Mário, que eu digo do valor preditivo. O teste pode ser um falso positivo. Quem trabalha com teste sabe disso. Pode ser que não seja nada. Se o menino não tem sintoma, não tem absolutamente nada, está dentro de casa e tem esse teste positivo, eu acho que muito provavelmente isso é mais um falso positivo do que um verdadeiro positivo. Entretanto, tem que ver o contexto. Às vezes eles saiu com um amiguinho, olhou. Então, não se pode julgar o teste. Não existe teste, existe doença, né? Existe a forma assintomática, mas essa forma assintomática, ela tem uma história de contágio e de relacionamento bem clara. Quando não tem, eu prefiro enxergar este caso como um falso positivo do que enxergar ele como um verdadeiro positivo. Muito bem, doutor Badaró. Nos vemos amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom trabalho aí, viu, meu amigo? Firmeza, saúde para você e para todos nós. Obrigado, Mário. Bom dia.